Então, boa tarde a todos e a todas. Mais uma sessão de meditação. Vamos então verificar se estamos confortáveis, se o nosso corpo é confortável, sem tensões musculares, preparando para entrar no nosso interior. Meditação implica sempre introspeção, mesmo que seja no dia a dia, no nosso dia a dia, mesmo até no trabalho. No meio da confusão, podemos também conseguir meditar no sentido de travar toda a enxurrada momentaneamente e entrar e ter uma capacidade de reflexão interior e despertar. Primeiro, passar pela sala do silêncio, conseguir primeiro estabelecer e entrar no silêncio e depois então tentar escutar mais a voz interior. E então é esse objetivo também, principalmente, que passa por meditar. E vamos então fechar os olhos, respirar fundo, descontrair os ombros, costas direitas, se possível. Vamos trazer a atenção aqui à respiração, desde a ponta do nariz até ao topo das fossas nasais, cá dentro. Vamos sentir, vamos usar a sensação para ancorar a nossa atenção. Respirar fundo, peito para fora, descontrair os ombros. Respiração completa, descontraída, a fluir. Vamos nos focar aqui na respiração, focar com atenção. Mantemos a atenção e vamos acalmando, tentando acalmar a mente com a atenção só focada na respiração, sem pensar em mais nada. Se houver emoções, sentimentos em relação a coisas, nós por agora largamos isso, não damos atenção a esse foro emocional e retiramos a atenção daí e vimos aqui à respiração. Aqui simplesmente, tão só, simplesmente, naturalmente, assentar a atenção na respiração.
Respirar fundo. É menos complicado do que se imagina. O que é difícil não é meditar, mas insistir. A parte difícil é nós conseguirmos manter. Porque meditar, a parte técnica é fácil. O que é difícil é resistir à mente, porque a mente é que nos leva-nos constantemente para outro sítio. Faz-nos querer levantar e fazer isto ou fazer aquilo, ou diz-nos já chega. Então temos que tirar a atenção, inclusivamente até da mente. Respirar, respirar fundo e continuar. Sentir o ar fluir pelas narinas, entrando suavemente, saindo das narinas. Esta onda, este vai e vem, este yin e yang, manter a atenção na respiração, estabelecer o silêncio, estabelecer o silêncio mental e tentar buscar o silêncio ou o som do silêncio neste zumbido aqui dentro do nosso cérebro, este zzz constante, independentemente do que seja, se é circulação sanguínea ou o que seja, mas tocando-nos, respirar fundo, costas direitas, peito para a frente, descontrair os ombros,
E novamente inspirar. Continuar. Vamos ter atenção para não travar nem forçar a respiração, vamos deixá-la fluir naturalmente. Manter a atenção na respiração, sensação só. E reparamos que a função e o corpo também abrandam no seu todo, a própria respiração fica mais branda. Respirar fundo, sentir a ponta do nariz, o ar fluir pelas narinas, deslizando. Costas direitas, peito para fora, descontrair os ombros. Temos a melhor posição, mais equilibrada, mais reta.
inclusivamente para os pulmões. Inspira, expira. A mente começa a pensar, nós pensamos, nós pensamos que somos os pensamentos, pensamos que somos a mente. É simples, é deixar de prestar atenção a qualquer pensamento que seja e colocar a atenção na respiração. É sempre. Temos que fazer isto uma, duas, três, quatro, sempre, todas as vezes que forem necessárias para treinar a concentração na respiração. Temos que fazer sempre, 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 até sermos os vencedores. Somos nós de um lado e a mente a roubar a atenção pelo outro. E nós a entrar na mente a pensarmos que somos a mente. Nós não somos a mente. É simples, retiramos a atenção, saímos. É só colocar a atenção na respiração e não pensar, não estar a pensar em coisas. É deixar, começamos a pensar numa coisa, agora não vou. E dizer logo a seguir, usar no mesmo pensamento, no mesmo processo, pensamos as outras coisas, usamos o mesmo processo para dizer eu agora não quero pensar. Isto também é um pensamento. Mas estamos a usar o processo racional, o pensamento expressivo, para contrariar o próprio, entrar no próprio pensamento, o carrossel. Faz, lá estar, é a atenção, é colocarmos, entrarmos, pormos lá os pés dentro, nós saímos. Eu agora quero estar com a respiração, mais nada. É uma vontade, é uma intenção. Deixamos os pensamentos de lado, lá fora, fora das paredes da casa, ou por cima do telhado, fora da janela. Não entro, não conseguem. Agora existe só aqui esta atenção, somos nós, e respiração. Fluir, sentir, sentir esta casa interior mais vazia. Muitas vezes somos nós que procuramos os pensamentos, mas também, a maior parte das vezes, são os
pensamentos que nos apanham e que nos procuram, a tentar penetrar, e nós enxutamos para fora. Agora, não. Vamos tentar interligar este som, este zunido dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro, com a inspiração e a expiração, sentir o ar fluindo, entrando, ao mesmo tempo que sentimos, temos esta sensação, este som interior, este sonido. A sensação. Respirar fundo. Continuar. Perseverar. E agora, na meditação, dentro da meditação, vamos continuar a meditar, mas já sem o esforço mental para colocar a atenção, para permanecer a atenção na respiração. Vamos largar. Agora vamos soltar. Soltar, continuar. Podemos usar, continuar a sentir a respiração, que também ajuda a manter neste fluir pacificamente, mas mais ainda interiormente mais descontraídos, sem o esforço de termos que, ou a preocupação
temos que concentrar aqui ou lá. Vamos simplesmente continuar. A respiração tem que continuar, porque senão já sabemos o que acontece. Cada um caminhando com os seus próprios pés adentro da meditação, descobrindo o seu mundo interior, pacificamente, o mais possível. Manter, perseverar, fluir. Se surgir momentaneamente muita conturbação, já sabemos o que temos que fazer. Usamos novamente o poder da concentração, agarramos na atenção e focamos na respiração sem querer saber mais nada. Caso surja uma tensão ou conturbação, de resto, se estamos confortáveis e já calmos, vamos soltando interiormente. Costas direitas, peito para fora, contrair os ombros, respirar fundo, continuar.
Já estamos a pensar demasiado. Voltamos à respiração. Vamos sentir o ar entrando nas narinas e prestar só atenção a isso. Sentir o ar a escorrer, entrando pelas narinas acima, dando a volta pelas fossas nasais em cima e para baixo para os pulmões. Expirando. E agora, ao expirar, vamos começar por dizer o mantra Bud, B-U-D, Bud, de Buda, metade da palavra. A expirar, dizemos, começamos Bud, e ao inspirar, To, D-H-O. 3 letras primeiro, B-U-D, e ao inspirar, 3 outras letras, D-H-O. A expirar, Bud. Interiormente repetimos a sílaba. Inspiramos, Do. Expira, Bud. Inspira, To. Bud. To.
costas direitas, peito para fora, descontrair os ombros, continuar. Tudo. Inspira. Inspira. Tô. Respirar fundo, descontrair. Abrir os olhos. Portanto, mais uma vez, esta é uma meditação que aponta mais para o acalmar, ou começa com o acalmar, com o silêncio, e visa, portanto, aquietar todo o processo, muitas das vezes instável, confuso, barulhento, às vezes, que muitas das vezes temos na nossa mente. Por isso é que a meditação é fundamental. Isto normalmente, esta técnica não é uma técnica, é meditação, mas é um ensinamento budista que o que se encontra como samatha, ou meditação samatha, ou samadhi, para cultivar, digamos, concentração. Mas não se cinge só a isso. Portanto, a meditação é algo contínuo e que gradualmente também vamos construindo na nossa prática, não é? Assim, o princípio básico é mais simples muitas vezes do que se imagina, mas os diferentes estágios que vamos alcançando ou realizando, estágios de concentração e de chamada absorção, de entrar em níveis mais abstratos, digamos assim, de consciência, ou de tocar em níveis de consciência mais sutis, é um processo gradual, pode ser longo, pode ser mais curto, também dependendo principalmente da nossa prática, da nossa devoção, quanto é que nós nos aplicamos com direção, digamos assim, com a direção certa. Neste caso, eu gosto muito de mencionar aquela máxima que o Buda dá diversos exemplos, mas normalmente eu uso o exemplo da guitarra, das cordas da guitarra. Se a guitarra, quando está afinada, tem um som único e em perfeita sintonia. Na nossa prática também temos que encontrar aquele equilíbrio mais ou menos perfeito, em que nem se apertamos demasiado a corda, ela pode partir, muitas vezes parte, mas se a deixamos muito laça também não dá o som que se requer ou a vibração que se requer. Temos aqui, quer dizer, um bocadinho mais a um nível talvez até mais esotérico, digamos assim, mais abstrato. No fundo, para onde a meditação caminha é para esses níveis mais invisíveis, mais abstratos.
se nós não acreditamos nessa parte, essa parte entra naquela área em que o Buda também fala da fé. A fé também a fé que temos em níveis superiores, a fé que temos na vida fora desta dimensão material, desta dimensão nascida, desta dimensão manifestada, desta dimensão formada, em que ele está precisamente a apontar para o incondicionado, o não nascido, o não formado. Isso é tudo algo que nós realizamos aonde? Qual é que é o instrumento número 1 em que nós podemos ter por fazer essa ligação, essa realização? É este corpo, esta vida que estamos aqui. Só que a maior parte das vezes o pessoal confunde e pensa que é mais estas funções todas que temos aqui nesta vida, a começar pelas fisiológicas, até construir muita coisa no mundo e grandes impérios e grandes edifícios e grandes empresas e grandes isto e grandes aquilo, quando na realidade se calhar não era necessário tanta coisa. Porque o caminho, no fundo, é quase como na direção da morte, não é? Não é na direção do suicídio. Não é um suicídio espiritual, não é. Não, é usar o corpo humano, usar esta vida no sentido superior da morte. A gente já tem aquele famoso dizer: morre antes de morrer. Morrer antes de morrer. Que se pode fazer equivalência a alcançar, por exemplo, Nirvana. Nirvana alcança-se quando? Não é depois de morrer. O Buda realizou o Nirvana enquanto vive ainda. Ou seja, o desatar de todos os nós kármicos, todas as amarras à vida, mas de uma forma consciente e responsável, não é? Não é uma pessoa ter filhos ou ter uma vida e ter pessoas à sua responsabilidade e virar as costas e toca andar. Não é isso. É desapegar de uma forma consciente, íntegra, idónea, justa, compassiva. Fazer esse caminho. Perguntas e respostas? Quem tiver dúvidas, por favor, coloque aqui na tertúlia, no bate-papo. Não há dúvidas? Não há dúvidas? Podemos meditar mais um bocadinho. Temos mais 13, 12 minutos. Boa tarde a todos. Posso falar um pouco sobre o caminho do meio. O caminho do meio é precisamente, passa por evitar os extremos. Pode-se dizer aquele exemplo que eu dei há bocado das cordas da guitarra. É isso. É não apertar demasiado, não deixar demasiado laço. Às vezes é dando exemplos que também conseguimos ver. Por exemplo, a forma como nós usamos a nossa vida, a energia, o poder que temos
Vamos à área, por exemplo, da comida e das bebidas. Qual é que é o caminho do meio na alimentação? O caminho do meio na alimentação é o caminho do meio mais perfeito é tentar ter a alimentação mais saudável, adequada ao, ao sustento ideal para este corpo físico. De forma mais perfeita. E o que é que são os extremos? Portanto, o caminho do meio é esse. É a parte mais ideal. Os extremos é ou a indulgência, né? É o nós nos afundarmos muito ou cada vez mais no consumo de determinada comida e bebida que nos dá determinada sensação a que já estamos apegados, ou prazer à sensação que a comida nos dá, e pode ser até bastante sutil, porque muitas das vezes não havia necessidade de comer, mas acabamos por comer por carência, por distração, às vezes falta-nos qualquer coisa, e a mesma coisa como estamos estressados, se a pessoa fuma, tem que fumar um cigarro, ou então vai ao frigorífico, tem que tirar algo, mas muitas das vezes seria desnecessário. Portanto, há maiores ou menores indulgências, mas essa parte da indulgência fica num extremo. Depois, há o outro extremo, que é a austeridade excessiva. Ou às vezes queremos ser demasiado austeros e pode tanger, digamos, roçar na prepotência e na ditadura interior, numa tirania, intransigência e sermos excessivamente corretos de alguma forma, demasiado zelo ou austeridade nas regras, em que depois também pode partir a corda. A pessoa pode ser tão austera e tão excessivamente, como é que eu ia dizer, com muito zelo, que depois deixa a energia começa a deixar de fluir e acabamos por nos começar a sufocar, por exemplo, com as regras monásticas, por exemplo. Se começarmos a usar as regras não para aquilo que elas na realidade interessam, o objetivo, mas para começar a perseguirmos uns aos outros e a sufocarmos dentro do ambiente monástico, num policiamento de andar a perseguir uns e os outros para ver se andamos a cumprir, se aquele anda a cumprir a regra ou não, isso é o descalabro já total. O outro lado, em relação às regras, é não cumpri-las mesmo taxativamente. Mas a intenção, aqui depois também é a intenção que conta. Em relação assim, mesmo em relação a sentimentos, muitas vezes, por exemplo, nós podemos aplicar essa questão do caminho do meio num sentido de autorreflexão e tentarmos refletir sempre, sermos mais refletidos em relação a tudo. Às vezes podemos fazer juízos muito rápidos e precipitados por causa de uma emoção que surge e pode não ser o juízo correto ou acertado. Se dermos algum tempo, poderemos descobrir que talvez não é bem assim e acertar, ajustar, digamos, a nossa perspectiva.
esta capacidade de não reagir logo e ponderar e agir no momento certo e fazer aquilo que acaba por ser aquilo que faz mais sentido. Depois há aquelas situações que podemos reagir demasiado rápido e precipitadamente, e com demasiada força e com demasiada intensidade ou paixão, e ao oposto, que é não reagir, não querer saber, não fazer nada, negligência. E aqui o caminho do meio qual é? É precisamente esse equilíbrio, estarmos atentos e saber no momento certo qual é a medida certa com a intensidade certa. No fundo, pode-se equiparar o caminho do meio à corda bamba. Nós conseguimos estar na corda bamba, ou também podemos dizer em cima do cavalo, sem cair, em equilíbrio. Um pouco. Haveria muitos mais exemplos para dar, mas é um pouco tentar evitar os extremos. Muito grato, perguntando que sutas podemos encontrar com referências à questão do incondicionado. Ora bem, os sutas. Ele está. Eu vou tentar encontrar aqui rapidamente. Dê-me só um minuto. Eu não sei se aqui. No livro de Cânticos, no nosso site, está. Portanto. Portanto, se forem aqui. Se virem agora o que eu escrevi. Se clicarem aí, isso é o livro de Cânticos no nosso site. E depois no menu da esquerda do PDF que abre, está lá nas reflexões e recordações, está reflexão sobre o incondicionado. Só que eles não dizem aqui, não foi posto em que suta é que está. Eu agora não me consigo lembrar em que suta é que está. Mas pronto, é na página, aqui no PDF, página 64, é a reflexão sobre o incondicionado. Eventualmente, se fizerem copy e paste no Google e puserem Suta, José, se puser essas palavras em Pali e depois Suta, quase certeza que vai aparecer. Eu agora não tenho assim em mente de que Suta é aquilo. Mais alguma questão? Ficamos por aqui hoje então. Um bom resto de fim de semana para vós e muita saúde, tudo bom. Até à próxima.